Ontem o Lula falou com o Trump, tá no meio da confusão toda, da história lá do reunião do gabinete do Trump sobre a Venezuela, né, que teve ontem também, eu falei sobre isso no vídeo de ontem, sobre a Venezuela. O Lula ligou para o Trump, falou com cerca de 40 minutos, uma conversa rápida, né? Ainda mais se você lembrar que esse tipo de conversa é com um tradutor, né? O Lula não fala nem português direito, quanto mais inglês, né? Ou seja, uma conversa muito rápida. De qualquer forma, o pessoal está elogiando muito. Trump elogiou muito o Lula aqui, disse que não, que eu gosto do Lula e vamos chegar num acordo e coisa e tal. O que será que vai acontecer nisso daqui? Será mesmo que o Trump vai levantar a Magnitsky do Alexandre de Moraes? Veja, ele tirar a tarifa dos outros produtos brasileiros que ainda estão tarifados, eu acho que é só uma consequência natural disso daí, né? Eu imagino que isso vai acontecer em algum momento. Agora, eu não sei não, né? Vocês lembram que alguns dias atrás o próprio Lula estava falando que vou falar com o Trump, mas eu acho que vai ter que ter contrapartida, né? E eu acho que vai ter que ter contrapartida em algum momento. Vamos entender o que está em jogo nessa história aqui, o que a gente pode conseguir de positivo nisso daqui, né? Então tá aqui, ó. O Trump falou com o Lula ontem, né? Teve uma conversa de cerca de 40 minutos aqui, ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa terça-feira, dia 2, que teve uma conversa muito boa com o presidente Lula. Tá aqui, ó. Tá aqui a frase do Trump, ele publicou lá na Trump Social, né? Eu tive uma conversa muito produtiva com o presidente Lula do Brasil. Entre outras coisas, nós discutimos comércio, como nossos países podem trabalhar juntos para parar o crime organizado. E aqui isso é uma coisa importante, porque é lógico, aqui no Brasil a gente a gente associa isso ao PCC, ao Comando Vermelho e coisa e tal, mas a conotação que o Trump tem disso daí não é essa. A conotação que o Trump tem disso daí é o cartel dos soles, né? Ou seja, tudo leva a crer que talvez o Lula esteja vendendo o Maduro para tentar ficar de bem com o Trump, tá? Não dá para descartar isso, né? Como a gente viu, até o Maduro também, eu falei sobre isso também no meu vídeo de ontem lá no Mundo e Revolução, né? Para quem não sabe, eu tenho um outro canal chamado Mundo e Revolução, em que eu faço vídeos quase todo dia sobre a situação da Venezuela, como é que estão as tropas americanas, o que está acontecendo ali, né? E também falo sobre a guerra da Ucrânia e coisa e tal. Mas ontem havia o rumor de que o Maduro teria oferecido uma espécie de delação premiada para o Trump, indicando três presidentes sul-americanos que teriam apoiado o cartel dos sóis, né? Uma mulher e dois homens, né? O que não se sabe muito, mas na verdade a própria coisa não é muito certa, mas enfim, seria a Chimbal do México, o Petro da Colômbia e o Lula no Brasil, evidentemente, né? Então parece que o Lula e o Maduro já não estão em termos muito bons aqui. O Lula pode ter oferecido alguma coisa para o Trump nesse sentido, né? Sanções impostas em várias pessoas do Brasil, tarifas e vários outros itens, né? O presidente Lula e eu estabelecemos uma reação num encontro que aconteceu nas Nações Unidas, e eu acredito que está tudo pronto para um diálogo muito bom e um acordo no futuro, né? Eu espero nos encontrarmos e conversarmos com ele muito em breve. Muita coisa boa pode vir dessa nova parceria formada, né? Então, ou seja, o Trump está fazendo aqui o papel de negociador, está de fato falando que vai fazer negócio com o Lula, o que não tem nada de errado. De fato, aliás, foi o próprio Eduardo Bolsonaro que colocou aqui, ó, sanções nunca são um fim em si mesmas, são instrumentos legítimos para corrigir violações graves quando outras vias foram bloqueadas. Ou seja, o que o Trump quer não é impor sanção ao Brasil, ao Alexandre de Moraes, é corrigir os erros do Alexandre de Moraes e do Brasil. Vamos ver se isso acontece em alguma capacidade, né? Então, essa foi a conversa que teve o Trump com o Lula ontem. Não tem nada de resultado concreto, mas, mais uma vez, a indicação que dá é que o Trump está disposto a ceder para o Lula, né? Pode ceder mais coisa. Até aqui, basicamente, o que a gente viu foi o Trump cedendo a custo zero. O Lula não fez absolutamente nada, ele só tentou convencer o Trump a tirar as tarifas e coisa e tal, o que ficou chato, ficou feio para o Trump, ficou feio para o Bolsonaro, né? Não tem como negar esse tipo de coisa, ficou feio realmente. Como eu falei desde o início, eu preferia que o Trump não tivesse colocado as tarifas, que tivesse feito a lei Magnitsky apenas. Mas enfim, vamos acordar aí, vamos ver o que pode acontecer aí nessa negociação do Trump com o Lula nesse sentido, né? Como eu falei para vocês, o que eu acho que seria muito ruim seria a retirada da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Se isso vier a acontecer de fato, meio que esse caminho está totalmente fechado, né?
Pode acontecer isso? Pode. O Trump deixou aberto aí a possibilidade de reverter as sanções a autoridades brasileiras nessa história. Talvez a visão do Trump é que a preocupação dele maior é com a Venezuela, e se o Lula estiver disposto a trabalhar com os Estados Unidos, né, a entregar para os Estados Unidos o que os Estados Unidos quer, por que precisa tirar o Lula daqui, né? Lembra que o Trump não tem esse amor todo pelo Brasil, nunca teve, né? O Brasil sempre foi algo para ser usado como um exemplo na questão da censura das redes sociais, por exemplo. Estava muito claro que isso era um problema de fato. Só que agora meio que esse gênio saiu da garrafa, né? Porque na Europa também estão colocando um monte de leis nesse sentido. Uma coisa absurda, que não vão conseguir a lugar nenhum no final das contas. Essas leis vão prejudicar a internet, vão prejudicar as pessoas, mas não vão fazer efeito nenhum, né? Eu sempre falei isso para vocês, a censura, esse pessoal quer censurar a internet, quer calar a internet, achando que com isso vai trazer de volta a primazia da esquerda, que a esquerda vai voltar a conquistar corações e mentes das pessoas. E eu já expliquei para vocês que isso simplesmente não é verdade. Eles vão encher o saco de um monte de gente vai perder canal, um monte de gente vai ser perseguida judicialmente, policialmente, mas no final das contas, em termos de corações e mentes das pessoas, não vai fazer diferença. A Europa também está doida para fazer esse tipo de coisa, está querendo perseguir todo mundo, prendendo um monte de gente por coisas aleatórias. E, de novo, isso conseguem fazer, isso consegue prejudicar um monte de gente, mas em termos de conseguir mudar o modo de pensar das pessoas, ao contrário, só estão se prejudicando com isso, né? E lógico, também o outro grande objetivo do Trump, que era a questão do Bolsonaro, que sem dúvida alguma está sendo perseguido aqui no Brasil, né? Enfim, vamos ver qual vai ser o resultado disso daqui. Por enquanto, só essa notícia, só essa conversa. Segundo estão dizendo aqui, essa foi a primeira vez que o brasileiro tratou do tema de segurança diretamente com o Trump. E há uma preocupação com a escalada da crise entre o país norte-americano e a Venezuela. Ou seja, deixando claro aqui que quando se fala de organizações criminosas aqui nesse contexto da conversa do Trump com Lula, não estão falando de PCC, Comando Vermelho, de organizações aqui no Brasil, né? Há uma discussão sobre isso aqui no Brasil. O Trump quer classificar essas organizações como terroristas. A direita aqui no Brasil quer classificar essas organizações como terroristas, mas o que interessa para o Trump nesse momento é o cartel dos soles, né? É o cartel dos generais venezuelanos de tráfico de drogas e coisa e tal, né? Enfim, vamos ver o que vai surgir disso daí, né? O receio é que o conflito possa chegar na América do Sul e afetar países vizinhos. Receio do Lula, né? Eu acho lindo, espero realmente que aconteça isso. Não sabemos se vai acontecer, né? A ligação feita durou 40 minutos, o que é muito pouco, né? O Lula considerou como muito positiva a decisão dos Estados Unidos de revogar a tarifa de 40% em cima de produtos como carne, café, frutas e coisa e tal, mas ressaltou que outros itens ainda são alvos de tarifas adicionais e que isso precisa ser discutido entre os países, né? E o que acontece? A preocupação, segundo eles, é justamente a questão de produtos industrializados, né? O Brasil vende muita coisa para a China, muita commodity, muita coisa que é minério de ferro, essas coisas assim. Os Estados Unidos compram do Brasil uma quantidade razoável de produtos acabados, de coisas manufaturadas, o que é bom para a indústria brasileira, né? E esses produtos agora, ou muitos desses produtos, estão com tarifas nesse momento, o que é ruim para a indústria brasileira. Enfim, vamos ver o que vai surgir disso daí. Que tem que ter uma negociação, tem que ter, ninguém descarta isso, desde o início, né? O Lula tentou fugir dessa negociação quanto pôde. Para o Lula sempre foi interessante se colocar como alguém que está batendo no Trump e coisa e tal. A esquerda mundial queria muito alguém que batesse no Trump e coisa e tal, mas o Lula, no final das contas, está negociando com o Trump, está tendo que ir lá e negociar com o Trump. Isso já é uma vitória do Trump no final das contas, né? Vamos ver o resultado final disso daí.